Alguém me explica, por favor, o que foi a abertura da maratona, gente? GF simplesmente arrasou, fizeram artes, revelaram booktubers maravilhosos como os deuses, eu adorei, ri horrores, me diverti naquela live. Não foi uma live de leituras, mas foi uma live de apresentação, assim, eles até olharam as fotos que nós colocamos no Twitter, inclusive apareci na live, fechei com chave de ouro, né? Com a foto da thumb que eu fiz do vídeo de TBR pra maratona. Vou deixar nos cards aqui o vídeo pra vocês. E agora, já que eu gostei muito de me vestir de deusinha, eu tô aqui com uma nova adaptação pra fazer esse vlog aqui com vocês. Eu confesso pra vocês, pessoal, que eu já tinha começado a fazer o vlog, mas eu comecei a me sentir muito mal com a forma que ele tava ficando, não tava gostando, não tava sendo uma coisa legal de gravar. Eu decidi fazer uma coisa um pouquinho diferente, que foi essa caracterização aqui, e vou começar agora de novo pra vocês. Eu acabei entrando aí num momento que foi assim um pouco complicado, porque eu fiquei sem vontade de fazer as coisas pro canal, fiquei desmotivada, ainda tô vivendo um pouco isso, então eu tô me distanciando um pouco, vou ficar uns diazinhos sem colocar vídeo no canal pra ver se eu consigo me recuperar, pra ver se eu consigo me acertar melhor comigo mesma, e voltar a ter vontade e motivação para fazer os vídeos aqui para vocês. Até porque agora o canal tá crescendo muito, tem muitas pessoas novas chegando e eu agradeço muito vocês por isso. Eu espero muito que vocês gostem desse vlog aqui. A gente vai falar agora um pouquinho sobre as leituras que eu vou fazer e estou fazendo, porque eu já comecei a ler coisas antes da maratona. Medo de flopar quase mata booktuber, entenda. A gente vai conversar um pouquinho sobre essas leituras da primeira semana da maratona, que eu separei algumas aí em específico para eu focar durante essa semana. Semana que vem eu volto a trabalhar presencialmente, então eu acabei deixando algumas leituras menorzinhas em tamanho para a semana que vem, porque eu já sei que meu ritmo de leitura diminui um pouco. Então essa semana eu tô focando em leituras maiores, como por exemplo, Cantiga dos Pássaros das Serpentes, que é mais... acho que de grande foi só esse que eu li. Mas vamos começar aqui então, que eu quero apresentar essas leituras para vocês. A lista completa de leituras vocês conferem lá na TBR, tá? Mas antes de a gente começar aqui, pessoal, se inscrevam neste canal, pelo amor de Deus. Vamos fazer o Crialité crescer cada vez mais. Eu conto com a ajuda de vocês e já deixo o meu agradecimento para todas as pessoas que divulgam, que acompanham, enfim, que estão aqui comigo. Muito obrigada de coração, pessoal. Deixa o joinha de vocês no vídeo, me deixa um comentário me contando o que tu tá lendo, se tu tá participando da maratona, qual que é o teu time. Eu esqueci de falar que meu time é Hades. E acompanha também o Crialité nas outras redes sociais, que é o Insta e o Twitter, é @Crialité, e os links estão aqui na descrição do vídeo também, tá? Eu tenho um pouquinho de dificuldade de fazer vlogs, de atualizar os vlogs todos os dias, então vamos ver como é que vai sair esse vlog aqui, se ele vai ficar mais como eu gosto. Eu espero que sim, porque eu quero me renovar um pouco. E espero muito que vocês gostem também. Agora sim, a gente pode começar a conversar sobre essas histórias. Bom, gente, como eu comentei pra vocês, eu já comecei a maratona aí no desespero, né? Com medo de não ler nem metade das coisas, porque eram coisas que eu queria muito ler, leituras que eu queria muito fazer. Então eu fui lá e antes de começar a maratona, eu li o conto da GG Diniz, que é O Sertão Não Virou Mar. Eu gostei muito da leitura, foi uma leitura muito surpreendente. Eu achei que ela ia me levar por um caminho e acabou que ela foi me levando para um caminho completamente diferente, que me surpreendeu positivamente e me agradou mais do que o caminho que eu achava que a história ia me levar. Mas isso foi por causa que eu não sabia que era um prelúdio, que esse conto ele antecedia, ele veio antes de um outro conto já publicado pela autora, que também é sertão punk, que se chama Morte Matada. E aí, gente, o que eu fiz? Fui lá e li Morte Matada também. As histórias aqui se passam no Nordeste e em O Sertão Não Virou Mar, a gente acaba descobrindo o que tudo aconteceu, por que toda aquela questão se deu. E a gente vai descobrir que o mar tá invadindo ali a cidade de Fortaleza, que é onde a nossa protagonista mora, e ela e os familiares dela vão ter que sair dali. Elas vão para Juazeiro do Norte, se não me engano é Juazeiro para onde elas vão. Só que é uma viagem muito perigosa. E o gênero sertão punk, ele é marcado por essa coisa mais distópica, assim, mais futurística, mas também por tecnologias diferentes.
Isso é muito legal, muito interessante, e a gente tem isso nessas histórias também. Aqui a GG Diniz, ela coloca até uma pitadinha ali de sobrenatural, que foi uma coisa mais trabalhada lá no conto do Alex Silva, que é A Noite Tem Mil Olhos. Ali é mais focado em a gente entender o que aconteceu no Nordeste, que o Nordeste se separou do Brasil, sabe? Lá a gente foca mais em como tudo aconteceu. E como esses contos, essas noveletas fazem parte da coleção Carcarás, da editora Corvos, pode ser que tenha havido alguma questão assim de coligação, a gente conseguir aprender alguma coisa com cada um deles, entender um pouquinho de cada coisa de acordo com essas histórias. Eu achei isso muito interessante também. E aqui a GG Diniz, ela coloca umas pitadinhas assim, alguma personagem falando sobre uma questão sobrenatural, que é bem trabalhada nesse outro conto do Alex Silva, então eu achei bem legal isso. E foi uma coisa que me surpreendeu, porque eu esperava que tivesse algumas coisas assim mais modernas, mais assim, sertão punk realmente, é bem o nome, só que eu não imaginava que fosse ter elementos assim sobrenaturais. Enfim, a gente sabe que tem aqui na história da GG Diniz, mas não é o foco, tá? Nas histórias dela, no caso. Nessas duas. Então a gente vai acompanhar em Um Sertão Não Virou Mar a Jussiara, que é a protagonista, fazendo essa viagem pra fugir de lá, pra ir pra outro lugar, pra ficar em segurança com a família dela. Eu queria citar uma coisa muito importante aqui, que as duas, elas são um casal. Amei. E aqui em Morte Matada a gente vai conhecer um pouco mais do universo da autora GG Diniz, ali do Sertão Punk, por causa que a gente vai entender mais como funciona essa questão do armamento, essa questão de que os lugares todos, eles têm meio que carcereiros, pessoas que ficam mandando ali, que controlam a higienização da água, várias coisas controlam a vida de todo mundo. E as duas fugitivas chegam até aquela cidade ali, achando que não existem coleiras. Coleiras são realmente coleiras que as pessoas usam para serem, assim, controladas. Elas não podem ir até determinados lugares, então por isso que tem toda uma questão tecnológica e distópica nessa história, né? Eu gostei muito dessa narrativa aqui, eu gostei muito da forma como a autora conduz as coisas. É uma narrativa mais crua, mais seca, mais direta ao ponto e que envolve muito a gente também. É difícil não ficar pensando o que vai acontecer, torcendo pela melhora das personagens, porque uma delas tá doente aqui nessa história. E é legal também ver a diferença entre os dois contos, como elas se conhecem, como elas acabam ficando juntas e tudo que levou elas até aqui. Essa história aqui é muito interessante, tem uma crítica muito forte também e mostra um novo ponto de vista, que isso é muito legal e eu adorei conhecer. Então já adorei muito essa história, comecei bem a maratona aí também. Eu participei de uma live no canal do Ian, do Arco-Íris Submerso, que eu tinha separado uma leitura para fazer que eu queria fazer no mês passado, que era Entre Todas as Mentiras que Contamos, do Arthur Araújo. Ele tava na live, inclusive. Fiquei com vontade de perguntar pra ele assim, era isso que você queria, meu querido? Era isso que tu queria me destruir, me deixar assim? E o que eu faço agora? Vou ter que ler outros contos dele, porque assim... É assim... Maravilhoso, não entendi nada, esse é o meme. Nessa história aqui, um casal de namorados acaba acordando ali em um lugar que tá completamente assim, tudo branco, é transparente, é um cubículo transparente, eles conseguem enxergar algumas coisas ao redor, mas nada tão nítido assim, é um céu, enfim, várias coisas. Eles não conseguem sentir nada dentro daquele cubo, muitas coisas vão desaparecendo, e daqui a pouco começa um papo um pouco filosófico entre os dois. O Jonas, que é quem tá narrando a história pra gente, começa a perguntar algumas coisas em específico pro namorado dele, que responde de forma assim muito ampla, muito filosófica. É uma história muito metafísica. O autor trabalha muito essa questão de duplicidade, de sentidos, de metáforas, que é uma coisa que eu gosto muito de ler e de trabalhar também nos meus contos. Eu acho muito legal quando a história desperta esse sentimento na gente que a gente gosta, mas ao mesmo tempo a gente fica, meu Deus, o que foi isso? Eu não sei se eu entendi o final, eu teria que reler novamente para ter uma outra interpretação da obra, porque eu acho que a gente consegue interpretar de diversas formas diferentes, e isso é muito legal. Eu sinto que cada vez que eu for ler, eu vou pegar um pouquinho a mais e vou entender um pouquinho a mais. Eu recomendo muito os contos do autor, eu já li Micura dele também, quero ler mais trabalhos dele, não podia deixar de recomendar aqui para vocês, porque essa história aqui também é muito legal e eu gostei bastante de conhecer. Bom, gente, e para ler aqui durante essa semana também, eu separei, acho que foram mais 5 leituras que eu vou mostrar aqui pra vocês agora. A primeira delas aqui é A Menina do Outro Lado, que é um mangá, que é mais curtinho de ler, mais rápido, então vou fazer essa semana também. Eu queria ler também o conto da Maíra, mas eu acho que eu vou deixar pra semana que vem, se der tempo eu leio, se não der, não tem problema. Mas esse aqui eu vou ter que revisitar outra história, né, eu vou ter que revisitar a história anterior,
pra fazer uma releitura, pra começar desde o início, mas ainda assim é bem tranquilo porque é uma história super curtinha, gente, bem curtinha mesmo, super leve também de certa forma, então assim que eu terminar de ler, eu conto aqui pra vocês. Tô fazendo aqui um balanço das leituras pra vocês irem sabendo o que eu tô lendo, como é que tá indo, tá? Peguei também pra começar a ler A Rebelde do Deserto, mas eu só li por enquanto o primeiro capítulo. Essa aqui, como eu comentei, é uma releitura. Eu acho que eu não vou conseguir concluir essa semana ainda, mas se estender pra semana que vem não tem problema, e se estender até o final do mês também não tem problema. Eu só quero reler ela logo pra eu ter uma opinião, pra eu lembrar como é que foi a experiência. Eu tenho uma recordação muito grande dessa história de algumas cenas em específico que se passam ali no deserto. Eu lembro que tem um príncipe, que tem animais, assim, mágicos, e toda uma questão de magia também que envolve, então eu tô empolgada e tô, assim, querendo muito gostar dessa história, sabe? Eu vou atualizando vocês aqui também, mas talvez ele acabe ficando pra mais adiante também. Eu peguei pra ler também essa semana, mas eu acho que vou deixar pra semana que vem, Daisy Jones and the Six, que tá aqui atrás. Eu li, acho que até o capítulo 2, é que ele não é dividido em capítulos. Eu acho que era o capítulo 2, não tenho certeza, 2, 3, só que ele não é dividido em capítulos, então fica um pouco mais complicado de eu falar aqui pra vocês. Eu acho que era a página 80, por aí. Eu gosto muito da narrativa da Taylor Jenkins Reid. É uma coisa confortável pra ler, é uma coisa muito instigante também. Ela deixa a gente querendo mais e mais e querendo saber, e querendo não só saber, mas querendo ir no Google atrás das pessoas pra conhecer ela, sabe? Como se não fossem personagens fictícios, isso é muito interessante. Então agora, para fechar aqui o que eu tô lendo durante essa semana, vamos aí então para Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, que tá sendo assim a leitura das leituras do mês por enquanto. Não é nenhum segredo para ninguém que eu sou aficionada por Jogos Vorazes e tá sendo muito interessante pensar na história de Jogos Vorazes da perspectiva desse livro, de pensar assim, putz, a gente leu Jogos Vorazes sem saber o que aconteceu aqui e que isso se encaixa tanto com a história de Jogos Vorazes. A Suzanne Collins, por mim, ela podia escrever muitas outras coisas, muitas outras histórias que se passam no universo de Jogos Vorazes, porque ela tá fazendo isso aqui com maestria aqui. Ela vai contar a história de um vilão, que é o Snow, né? O presidente Snow, um tirano, enfim, uma pessoa horrível, manipuladora, e ainda assim consegue ser uma história interessante. A história aqui é contada do ponto de vista dele, só que ela tem um viés muito mais político, foca mais na idealização dos jogos. Aqui a gente tem a 10ª edição dos Jogos Vorazes, gente. As coisas são muito diferentes, as coisas são muito, muito diferentes do que a gente vê lá nos Jogos Vorazes da Katniss. Os tributos são tratados realmente como animais, até mesmo antes de entrar na arena. Eles dependem da boa vontade das pessoas de dar comida para eles, por exemplo. Aqui a gente vai acompanhar, então, o Snow mentorando, sendo mentor ali, para salvar a reputação da família dele, que tá em péssimas condições desde que os dias escuros aconteceram em Panem e a família dele perdeu o dinheiro, então ele tá ali desesperado para manter as aparências, ele tá desesperado para ter atenção para ele, para que tudo isso mude, e ele se vê perdido nas esperanças quando ele descobre que ele vai mentorar a menina do Distrito 12. Que é a Lucy Gray. Eu não vou focar aqui muito nos personagens, na trama, porque eu quero fazer um vídeo mais do que especial para esse livro aqui. Eu pensei numa ideia que eu acho que vai ficar bem legal e eu quero apresentar essa história para vocês de uma forma assim que chame a atenção, porque eu sei que muitas pessoas se decepcionaram com a história, ou não gostaram, ou tiveram a ideia errada dela. Eu não quero que as pessoas que vão pegar esse livro tenham essa ideia. Eu quero que elas possam gostar tanto quanto eu tô gostando. É uma história muito fluida. A Suzanne Collins tem uma escrita sensacional, a tradução tá muito boa também. E assim, é uma história que a gente pega, ela é grande, às vezes a gente pega e não quer parar de ler. E isso, assim, pra mim já é um ponto sensacional. Eu tenho quase certeza que eu vou favoritar esse livro se já não favoritei. Eu tô gostando muito de como a Suzanne Collins apresenta os mínimos detalhes e em como ela amarrou tudo de uma forma tão legal que as coisas que acontecem em Jogos Vorazes a gente olha assim, meu Deus do céu, sabe? Essa mulher é ardilosa. Essa aqui vai ser então uma leitura que eu vou concluir essa semana, minha meta é concluir essa leitura essa semana, para eu voltar aqui e fazer um update para vocês, contar como é que tá sendo num próximo takezinho que eu for fazer. Espero que vocês me acompanhem aqui no vídeo então, pessoal, que vocês gostem e vão me contando as opiniões de vocês, me contem as leituras de vocês, a gente vai conversando aí nos comentários. Por enquanto, então, essas aqui são as leituras que vão me acompanhar e que eu vou voltar aqui pra gente conversar um pouquinho mais. A gente se vê daqui a pouquinho, então.
Eu tô curtindo demais esse livro, vocês não têm noção do quanto eu tô gostando. Eu acho que é uma história que se conecta tanto com Jogos Vorazes, quando a gente para pra pensar o que tá acontecendo aqui e o que aconteceu lá em Jogos Vorazes, a gente fica assim, ó. Porque ela amarrou tudo de uma forma tão natural, que a gente fica pensando assim, meu Deus, o tempo todo isso tinha acontecido. Falando aqui da perspectiva de quem leu Jogos Vorazes, a gente fica pensando assim, o tempo todo isso aqui, Cantiga, tinha acontecido e a gente não sabia. Suzanne Collins não tinha o direito de me derrubar. E foi isso que ela fez. Esse livro, assim, tá sendo um surto, gente, um surto. Eu não li tanto mais. Eu tô no capítulo 21, quase na página 360. Tem uma estradinha aí ainda, aqui, mas eu não tenho nem o que falar pra vocês mais sobre esse livro. Com certeza, agora sim eu tenho certeza que eu vou fazer vídeo pra esse livro aqui no canal. Vai ser um vídeo diferente, eu espero que seja um vídeo diferente, porque eu quero fazer algumas coisas em especial pra ele, algumas análises, algumas coisas. Eu já fui anotando tudo aqui no meu caderninho, ó, tudo anotado aqui, fui anotando tudo, anotei horrores, várias páginas, fiz a bíblia, a limpo ali, porque eu tenho muitas considerações pra fazer sobre esse livro, e não só sobre esse livro, mas também desse livro na perspectiva de quem leu Jogos Vorazes. De quem acompanhou Jogos Vorazes, eu quero dizer aqui a trilogia toda, não só o primeiro livro. Eu tô ficando com sono, eu acho que o que eu precisava era falar sobre a Cantiga. No momento, eu não consigo nem dormir direito, por causa de Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. É muito interessante essa história, tá se conectando muito bem tudo. Eu tô ficando chocada, de verdade, assim, pensar em tudo que aconteceu lá na trilogia de Jogos Vorazes, da perspectiva de quem está lendo Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Tudo que a gente tá vendo ali que tá acontecendo, a gente pensa assim, meu Deus, Jogos Vorazes aconteceu e tudo isso tinha acontecido em Cantiga e a gente não sabia. É muito doido isso, é muito doido. E eu comecei também a reler. Eu dei uma relida bem por cima, assim, e assisti alguns vídeos também de booktubers falando sobre A Menina do Outro Lado, mas no geral era só mais resenhas que eu assisti mesmo. E eu lembrei da história, eu lembrava de mais coisa do que eu imaginava, pra falar a verdade pra vocês. E foi mais fácil continuar, eu dei uma lida no final e aí tô mais ou menos, deixa eu ver onde é que eu parei aqui. Eu parei aqui, ó. Muitas pessoas talvez não saibam, então eu vou comentar aqui pra vocês, pessoal. O mangá, ele é uma história em quadrinhos, só que diferentemente das histórias em quadrinhos que a gente tá mais acostumado, ele é lido de trás pra frente, então a gente vai ler ele assim. Nesse sentido aqui. Ó, ao invés de ler assim, que nem a gente costuma ler um livro, a gente vai ler ele assim. Eu vou tentar botar umas imagens aí pra vocês abrindo o livro, pra explicar direitinho, mas é mais ou menos assim. Aí eu, quando fui ler a primeira vez, eu não sabia muito bem, sabe? Então eu fui pelo tom, eu fui pegando e fui vendo o que quadrinho se adequava com qual, sabe? Aí aqui, ó. Aí eu não posso mostrar essa parte por causa que é spoiler. Deixa eu pegar outra página. Aí começa daqui pra lá, não posso pegar minha mão. O lugar ali, a foto do lugar, do lado, que lugar estranho. Aí vem pra cá, ó. Vem pra cá, pra esse quadrinho aqui. Aí vem pra esse quadrinho aqui e depois vem pra esse. E assim vai indo. Às vezes eles colocam alguma cartilha mostrando como que tu lê, o sentido assim. E essa história aqui é muito mais singela do que eu imaginava. Eu lembrava disso, eu tinha muito isso vivo na minha memória, que eu tinha achado uma história muito bonita, só que a dinâmica desses dois aqui é linda, é linda. Assim que eu terminar de ler, eu vou contar pra vocês a história, não desse livro aqui, por causa que aqui tem muito spoiler, eu vou contar pra vocês a contextualização. Mas eu tô amando, amando revisitar e com certeza eu vou querer continuar em algum momento. Cantiga também eu continuei, como eu comentei pra vocês, mas eu não sei se eu vou concluir nesse vídeo ainda, não sei como é que vai ficar. E a Rebelde do Deserto, eu resolvi começar a ouvir o audiolivro que tá em inglês, vamos ver como é que vai ser. Mas eu vou começar de novo, o primeiro capítulo todo, porque daí eu consigo ir conferindo assim de acordo com
o meu livro, então eu posso até pegar uma noçãozinha do que tá escrito, vamos ver como é que vai ser. É uma releitura, então eu tô indo mais tranquila com essa, eu acho que vai se estender sim além da maratona, tenho quase certeza. Mas então vamos vendo o que vai acontecendo aí no meio do caminho. Eu não li mais nenhum conto, e eu acho que eu também não vou ler mais nada aqui nesse vídeo, além do que eu já estou lendo, por causa que eu tô lendo muita coisa já, eu tô uma confusão na minha cabeça, eu quero terminar e concluir essas histórias. Eu acho que eu não vou concluir aqui com vocês Cantiga, porque eu quero fazer um vídeo, mas vamos ver como é que vai acontecer. Mas eu não sei como é que vai acontecer o vídeo ainda, eu tô com medo, assim, de acontecer alguma coisa no meio do livro e eu desisti de fazer alguma coisa no meio, não, né, mais pro final que eu tô quase terminando. Mas eu tô com muito medo de acontecer alguma coisa assim, porque o final tá me parecendo que vai perder um pouco o ritmo. Na última parte que chegou, tá complicada a coisa. E a leitura tá se estendendo muito mais do que eu achei que ela ia se estender, sabe? Eu achei que eu teria terminado essa leitura a esse ponto já. Então vamos ver o que vai acontecer. Tô assim, só vai, sabe? Acho que eu não vou ler mais nenhum conto, mas eu volto aqui então, gente, pra fazer uma última atualização, acho que vai ser a última, sobre a menina do outro lado e pra falar um pouquinho pra você sobre a Cantiga também, o que aconteceu, o que deu, e também a Rebelde do Deserto, que eu acho que eu não vou ler mais nada dele essa semana, mas igual eu conto pra vocês o que aconteceu. Então a gente se vê daqui a pouquinho. Pois falei que ia voltar com atualizações e voltei. Estou de volta para contar aqui para vocês o que eu andei lendo aqui. Queria começar falando que eu não continuei com a Rebelde do Deserto porque eu comecei a ouvir o audiolivro lá no Storytel. Como é em inglês, eu tô indo devagar, tô tentando me adaptar, tô indo aos pouquinhos, uma hora vai, eu vou conseguir. Até o fim do mês eu acho que vai. Queria dizer pra vocês também que, como eu tô pensando em fazer meu vídeo de Cantiga, eu não vou concluir aqui a minha leitura com vocês pra deixar todo mundo na curiosidade. Eu tô quase no finzinho, eu tive algumas mudanças de opinião, aconteceram algumas coisas que eu fiquei meio... mas tudo bem, vamos indo ver, vamos ver o que vai acontecer. Tô curiosa pra saber como é que vai terminar essa história. E queria falar aqui pra vocês que eu dei uma relida bem por cima, assim, de A Menina do Outro Lado, volume 1, pra poder ler o volume 2, que era a minha meta. E eu queria dizer pra vocês que eu me apaixonei por essa história. A dinâmica dos dois aqui é linda, é como se fosse uma história de pai e filho, realmente. Nesse mundo aqui existe uma maldição que deixa as pessoas assim. E por isso a cidade foi dividida entre um lado e outro. E aqui é o outro lado, onde ficam essas pessoas aqui. Só que a Shiva, essa criancinha aqui, ela acaba ficando perdida ali no meio. E o sensei, que é como ela chama, acaba cuidando dela. Só que essas histórias aqui, as duas, terminaram de uma forma que me deixaram muito curiosa. Eu nem sei como é que eu consegui esperar tanto tempo pra continuar a ler. Esse aqui terminou de uma forma muito misteriosa também, com um acontecimento assim que, meu Deus do céu, eu preciso saber. Então logo em seguida eu pretendo comprar a continuação também, para dar continuidade a essa história. Eu acho ela muito bonita, muito delicada, eu adoro a relação dos dois que eles têm ali, eles são muito importantes um pro outro, e o sensei cuida tão bem dela, ele é muito cuidadoso com ela, e eu fico muito curiosa para saber qual é que era a aparência dele antes também. E acontece aqui uma coisa muito que a gente fica, meu Deus, e agora? O que vai acontecer, será? Eu acho, pessoal, que essas vão ser as leituras aí da minha primeira semana na maratona. Tô pensando se eu vou fazer mais algum vídeo aqui pra vocês, porque eu acabei gravando bastante coisas separadinhas assim, e tô bem satisfeita com o resultado do vlog agora, então talvez eu não continue mais. Eu vou acabar encerrando o vlog aqui porque talvez eu não grave mais pra ele. Então eu quero muito agradecer a atenção de vocês, pessoal. Espero que tenham se divertido, que tenham ficado com vontade de ler as histórias, que tenham lido muito também. A maratona tá me ajudando bastante. Dei uma decaída no meio do caminho, mas espero conseguir me estabelecer de novo, ficar direitinho com as leituras. Muito obrigada mesmo, pessoal, pela companhia. Espero que tenham gostado do vídeo e a gente se vê, então, nos próximos vídeos aqui do CriaLT. Beijão pra vocês!